Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês um gráfico que eu fiz aqui com relação a todos esses pontos que a gente viu aqui das igrejas e fazendo um comparativo entre elas, tá bom? E uma coisa interessante que a gente vai observar aqui é o seguinte, nessa setinha vermelha aqui para baixo, aqui cruzando o gráfico, a gente vai perceber que o que ocorre com essas igrejas é um declínio espiritual, tá certo? A gente vai vendo que ela começa lá em Éfeso e vai caindo espiritualmente, até chegar em Laodiceia, quando você não tem nada de bom. Tá bom? Então aqui a gente tem as 7 igrejas em paralelo, aqui a gente tem as repetições para todas as igrejas aqui nessa primeira linha, ou seja, pontos que se repetem na mensagem para elas e na mensagem para outras igrejas. E aqui nessa linha de baixo a gente tem os contrastes, tá certo? Aquilo que só a igreja tem. E na penúltima linha, a gente tem um convite a arrependimento, tá? Porque a gente vai perceber o seguinte, para a igreja de Éfeso tem o convite a arrependimento, para a igreja de Esmirna não tem. Para a igreja de Pérgamo tem um convite ao arrependimento, para a igreja de Tiatira também tem, para a igreja de Sardes também tem, mas para a igreja de Filadélfia não tem. Para a igreja de Laodiceia vai ter esse convite ao arrependimento. Quando a gente vê esse convite ao arrependimento, significa o quê? Que o povo ele está indo num caminho contrário. A igreja está indo num caminho contrário. E a gente percebe que esse convite ao arrependimento ele fica mais intenso nas últimas igrejas. Tá certo? Depois a gente tem a vinda aqui, ó. Porque Cristo, quando ele, se dirige à igreja, depois ele vai dizer para a igreja em Éfeso, ó, brevemente virei. Para a igreja em Esmirna, ele não fala nada com relação à sua vinda. Para a igreja em Pérgamo, ele diz, breve virei a ti. Para a igreja de Tiatira, ele diz, até que eu venha. Em Sardes, ele fala, virei sobre ti. Em Filadélfia, ele diz, venho sem demora. E quando chega em Laodiceia, o que ele diz? Estou à porta. Parece que como se Cristo estivesse se deslocando pelas igrejas, até que quando ele chega na última, ele está na porta. Né? Lembra aquele caminho que a gente viu lá no primeiro slide, o percurso das igrejas, né? De Éfeso até Laodiceia? É como se Cristo estivesse passando por cada uma dessas igrejas, e aí quando chega na igreja de Laodiceia, ele chegou, finalmente. Tá certo? Ele está vindo, mas agora ele finalmente chegou. Então, ó, vou destacar rapidamente aqui com vocês, que a gente está com o tempo estourado. Em Éfeso, o que a gente observa? Que aqui você tem os nicolaítas, tá certo? Esses nicolaítas, eles também vão estar na igreja de Pérgamo, tá certo? E o que eles ensinam? Comer de sacrifícios e fornicação. E também esses mesmos ensinamentos vão estar na igreja de Tiatira. Mas aqui não é mais os nicolaítas, é Jezabel. Então o que a gente percebe? Um movimento que começa em Éfeso, é rechaçado, mas ele vai para Pérgamo, ele começa a se infiltrar, e quando chega em Tiatira, ele se estabelece. Tá certo? Essa apostasia, né? Ela tem uma primeira tentativa, ela é repelida, então lá em Pérgamo tenta de novo, e aí quando chega em Tiatira, ela já foi estabelecida dentro da igreja. O outro ponto que a gente comentou aqui é o seguinte, ó, lá em Tiatira, a gente já começa a ter o quê? Aos restantes, tá certo? E lá em Sardes também, ó, aos restantes e poucas pessoas. Ou seja, o grupo, ele vai diminuindo, tá certo? O grupo que permanece fiel a Deus, ele começa a diminuir. Ele começa um pouco maior, mas com o passar do tempo e a apostasia, ele vai diminuir. Um outro ponto que a gente percebeu aqui, muito interessante, é o seguinte, a igreja de Esmirna, ela iria sofrer uma tribulação do quê? De 10 dias. Ou seja, a igreja ia passar por uma tribulação. Quando a gente chega em Tiatira, é dito que vai ocorrer uma grande tribulação aos adúlteros, ou seja, aqueles que seguem a doutrina de Jezabel. Você então tem aqui em Esmirna uma tribulação para o povo de Deus, em Tiatira, para aqueles que são seguidores dos falsos ensinamentos. Tá certo? E quando a gente vai para Filadélfia, a tentação ou a tribulação, ela é o quê? Sobre todo mundo. Entendeu? Então aqui o povo de Deus é provado, aqui aqueles que estão em apostasias estão sendo provados, e quando chega na igreja de Filadélfia, toda a terra, né, todo mundo vai ser provado. É um momento ali de divisor de águas. Tá certo? E um ponto que aí foi o que mais me chamou a atenção nesse estudo foi exatamente essas duas menções aqui, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Quando a gente chega em Filadélfia, que significa amor fraterno, né? Cristo vai dizer para essa igreja o quê? Né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, para a igreja mais fraca, né? Cristo, ele fala o que para ela? Que eles saibam, eu vou fazer com que as pessoas saibam o quê? Que eu te amo. É uma declaração aqui de Cristo. Né? Cristo está falando que ele ama a sua igreja. E quando a gente vai para Laodiceia, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todos os seus defeitos, não tendo nada de bom, o que Cristo fala para a igreja de Laodiceia? Eu repreendo e castigo a todos quanto que eu amo. Você percebe que conforme a gente vai avançando aqui, vai chegando nessas últimas igrejas, Cristo ele vai dando uma demonstração maior ainda do seu amor pelo seu povo. É como se Cristo estivesse fazendo de tudo para atrair as pessoas a ele. Ele está falando assim, gente, eu amo vocês. Eu quero ter vocês junto de mim. Então se arrependam, se voltem dos seus caminhos que vocês estão seguindo. A demonstração de amor de Cristo por sua igreja, ela começa a ficar ainda mais evidente. Né? Ao ponto de ele mesmo falar. E aí o que a gente vê de mais impressionante também todas essas 7 igrejas é que todas elas têm o quê? Um vencedor. Tá certo? Nenhuma a gente encontra derrotados. Em todas elas nós temos promessa para aqueles que vencerem. Então não importa se lá na igreja de Éfeso eles precisam voltar ao primeiro amor. Muitos vão atender o convite e vão voltar ao primeiro amor. Em Esmirna eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer, mas eles vão ser vencedores. Em Pérgamo, você tem aqueles que estão, né, condescendendo com as doutrinas enganosas, mas eles vão se arrepender e vão sair vencedores. Em Tiatira, Jezabel está estabelecida, os falsos ensinamentos estão ali, né, evidentes, mas ali você também vai ter vencedor. Em Sardes, a igreja precisa vigiar, precisa estar atenta, mas ali você também vai ter vencedor. Filadélfia tem pouca força, mas ali você também tem vencedor. Laodiceia é uma igreja morna que não tem nada de bom, mas ali você também tem vencedor. Então não existe uma rua sem saída. Em todas essas igrejas haverão vencedores. Finalizando, meus amigos, quando eu comentei com vocês aqui que a ideia que a gente vê de Cristo é como se ele estivesse passando pelas igrejas, tá certo? Até chegar lá Laodiceia, onde ele realmente chega. Ali ele chegou. E quando a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, a ideia é que essas 7 igrejas, elas são igrejas localizadas na Ásia, no primeiro século, mas que essas 7 igrejas, elas também representam toda a igreja cristã no período da história. Por quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, Cristo diz o seguinte para João, ó, escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a mensagem para as 7 igrejas, a priori, era para aqueles que são. Mas também existe uma mensagem para aqueles que vai para aqueles depois desses eventos que estão sendo relatados aqui. Eles vão acontecer depois. Ou seja, é para o futuro também. E um outro ponto que a gente deve considerar aqui é que a simbologia do número 7 representa o número perfeito, ou o número divino. Tá certo? E a gente viu lá os 7 espíritos representando o quê? O Espírito de Deus. Se os 7 espíritos representam o Espírito de Deus, as 7 igrejas representam o quê? A Igreja de Deus. E a Igreja de Deus não pode se resumir a essas 7 igrejas literais na Ásia Menor no século I. A Igreja de Deus persiste até hoje. Tá certo? Então essas 7 igrejas representam o quê? Períodos da igreja cristã na história. E aí o ponto que a gente, né, fecha aqui, esse nosso estudo é justamente esse. Quando a gente coloca as igrejas, né, numa linha do tempo, olha o que a gente percebe. Éfeso, que era a igreja desejável, né, a igreja apostólica, né, ela é a igreja que existiu do período 31 até o ano 100, quando, né, depois morre o último apóstolo aí, João. Né, era a igreja do primeiro amor. Né, é a igreja ali onde a doutrina estava preservada, onde os ensinamentos de Cristo estavam preservados. Era a igreja desejável, tá certo? A segunda igreja é Esmirna, e ali é a igreja perseguida. E quando a gente olha para a história, a gente identifica que do ano 100 até o ano 313, a igreja cristã ela passou por uma grande perseguição no Império Romano. Diocleciano, que foi imperador romano, ele perseguiu ferozmente os cristãos por 10 anos, do ano 303 até o ano 313.
E lembra que Cristo disse que a igreja iria sofrer uma perseguição de 10 dias? Se a gente lembrar lá do nosso estudo em Daniel, né? Cada dia representa um ano, então eles iriam passar, a igreja profética de Esmirna, né? Ela passaria por uma perseguição terrível por um período de 10 anos. E isso se confirmou na história do ano 303 até o ano 313. Depois, Pérgamo. O que nós temos aqui em Pérgamo? O casamento, né? Do ano 313 até o ano 538. E ali relata a igreja em apostasia. E aí a gente vê, né, o casamento da igreja com as práticas pagãs. Olha só, em 313 é assinado o Edito de Milão e ele põe fim à perseguição aos cristãos. Então todos poderiam cultuá-los, né, livremente e os cristãos não seriam mais perseguidos. Em 384, o cristianismo ele se torna a religião oficial do império. Tá certo? E logo um pouco depois, no ano 300 ainda, começam a ser introduzidas dentro da igreja a oração pelos mortos. Em 300 também ocorre o primeiro decreto dominical. Né? No século 3, 4, né, da nossa era, já começam a ser introduzidas as venerações de santos, ou seja, Pérgamo, que significa casamento, é uma igreja em apostasia. A igreja está contraindo matrimônio com as práticas pagãs. Tá bom? E aqui entra a parte de Tiatira, né? Que minha irmã muito bem falou a respeito do sacrifício contínuo, né? Que tira o foco de Deus. Olha só, Tiatira representa o sacrifício contínuo. E a gente, olhando para a história, identifica essa igreja do período de 538 a 1517. E é a igreja medieval, é a igreja do período das trevas, né? Da Idade das Trevas. E olha que coisa interessante. A igreja, Tiatira, significa sacrifício contínuo. Lembra lá que a gente, no nosso estudo de Daniel, viu que o Tamid, né, o sacrifício contínuo, era todo aquele rito que era realizado no santuário e representava o sacrifício de Cristo. Tá certo? Cristo como nosso mediador. E olha o que acontece por volta desse período. Ó. É introduzida a doutrina do purgatório. Você começa, então, a dirigir orações a Maria e a santos. Ou seja, a intercessão de Cristo, que é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, ela é colocada de lado. O Tamid, que era o sacrifício contínuo, que apontava para o ministério de Cristo, o que ele é feito? Ele é tirado de lado. E aí você coloca agora, né, introduz orações a Maria e a santos como se eles fossem intercessões. E a gente olha isso na história, meus amigos, a gente fala como Deus ele é perfeito. Porque o nome da igreja Tiatira significa o quê? Sacrifício contínuo. E o que ocorre na história? Justamente a remoção da ideia do sacrifício de Cristo. Por isso que a gente vê, né, que a gente precisa considerar aqueles itens no nosso estudo. Porque quando a gente olha para isso, a gente fala, realmente, é uma predição profética. E só Deus poderia fazer isso. Estabelecer um nome que tem significado com sacrifício contínuo e algo que iria acontecer ali ainda 400 anos para frente, 1400 anos para frente de João, acontece exatamente aquilo que está descrito no nome da igreja. Então ali também o Papa já recebe o título de Papa, né? Até então ele não era considerado Papa. Ali é introduzido cultos à cruz e a imagens e relíquias. Ali também é introduzido o celibato sacerdotal, a inquisição, a confissão auricular. Olha só, né? A gente vê que o ensinamento bíblico, né? A gente só deve confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Né? A não ser que a gente tenha feito uma ofensa contra o nosso irmão, a gente pode confessar nosso pecado com relação a ele. Mas a confissão dos nossos pecados é dirigida a Deus, é Cristo que é o nosso mediador. Tá certo? E aqui, nesse mesmo período, é introduzido o quê? A confissão auricular por conta de um sacerdote da igreja. Percebe que em Tiatira o sacrifício contínuo ele é removido? E é justamente o nome dessa igreja. Na igreja de Sardes, os que escapam, vai do período de 1517 a 1755. E aqui é o quê? A igreja em reforma. Tá certo? Aqueles que escapam. Quem que escapa da igreja? Os reformadores. Então você vai ter ali Martinho Lutero, Calvino, John Hus, né? Tyndale, Wycliffe, vários líderes da igreja cristã, eles começam a deixar a igreja e promover uma reforma dentro da igreja. Na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, olha o que está escrito lá pra gente. O período é de 1755 a 1844, tá certo? E aqui é a igreja reavivada. Nesse período, ocorreu um grande avivamento, em especial na América do Norte.
Aqui começou a ser estabelecidos os postos missionários que começaram a se espalhar por todo o mundo. Também foi nesse mesmo período em que as sociedades bíblicas foram introduzidas e começaram também a se espalhar por todo o mundo. Ou seja, uma igreja que aparentemente era fraca porque vinha da reforma, tá certo? Um grupo menor do que a igreja cristã, ela começa a se expandir de uma maneira muito grande. E a gente viu que quando Cristo se dirige a essa igreja, ele fala o quê? Eis que tem uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar, tá certo? Essa porta aberta que foi, né, aberta para o Cristo, para uma igreja que aparentemente era fraca, produziu reavivamentos, produziu aí um trabalho missionário esplêndido, divulgou a palavra de Deus por todo o mundo. E aí esse período compreende de 1755 a 1844. E por último, a igreja de Laodiceia, que vai do ano de 1844 até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Laodiceia representa, né, o povo do juízo, ou o juízo do povo, e também é a igreja que está localizada exatamente quando o juízo celestial está ocorrendo no céu. Lembra que no nosso estudo de Daniel, a gente identificou que em 1844 começou o juízo celestial, no qual o nosso Senhor Jesus, ele é tanto o juiz quanto também o nosso advogado. E a gente vê de novo, né, a predição profética. O nome dessa igreja representa, né, o povo do juízo, e o período que ela compreende na história começa exatamente quando Cristo inicia o seu juízo no santuário celestial. Meus irmãos, quando a gente olha, né, para todas essas profecias, a gente não consegue, muitas vezes, conceber, né? E a gente vê quão grande é esse Deus maravilhoso que nós temos. A grande lição que a gente pode tirar de todas essas igrejas, porque existe uma mensagem específica para cada igreja, mas, por exemplo, hoje nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas no período de Laodiceia nós temos crentes que têm a fidelidade dos crentes de Esmirna. Nós estamos na igreja de Laodiceia, mas nós temos crentes que têm o esmero, né, e a dedicação dos crentes que estão em Filadélfia, que eram da época de Filadélfia. Ou seja, nós temos essas, né, essas características dessas igrejas no tempo que nós vivemos hoje. E a grande lição que nós tiramos de tudo isso é que Cristo tem cuidado do seu povo e tem feito de tudo para salvar o seu povo. Ele tem alertado a sua igreja com relação aos falsos ensinamentos, convidado a sua igreja a se arrepender e a voltar para ele. Nas últimas igrejas de Filadélfia e Laodiceia, Cristo declara o seu amor pelo seu povo e a sua vontade de salvar a cada um de nós. Meus irmãos, que amor maravilhoso é esse. Que amor fantástico é esse. Só pode vir de um Deus que é amor. E esse Deus que é amor, ele ama a cada um de nós. Não importa se a nossa condição espiritual hoje é de Laodiceia, se é de Filadélfia, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, de Éfeso, de Esmirna. Se existe algo que ainda, né, está errado na nossa vida, Cristo nos convida ao quê? A se arrepender e a se voltar para ele. Porque ele diz, corrijo e repreendo a todos aqueles que eu amo. Se Cristo tem chamado a nossa atenção para algo na nossa vida que não está em harmonia com a sua palavra, é porque ele nos ama. É porque ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Meus amigos, esse foi o estudo de hoje. Eu peço desculpa por a gente ter avançado demais, tá bom? Tem 2 mensagens aqui no chat, eu já vou olhar. Mas antes que vocês saiam, só dando um recado rápido pra gente. Próximo estudo, nós iremos ver os 7 selos, que vai compreender o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Tá bom? E pra gente fazer o nosso salto trampolim aqui, ó, os capítulos 4 e 5, eu vou pedir para alguém ler pra gente Apocalipse capítulo 3, verso 21 e 22. Tá bom? Quem tiver aí, pode abrir o microfone e ler pra gente Apocalipse capítulo 3, verso 21 e 22. Porque essa passagem é aquela nossa passagem trampolim dos capítulos 4 e 5. Pedrão. Pode ler. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha lá, a passagem trampolim. Então, qual que é o assunto do capítulo 4 e 5? Né? O trono de Deus. Não é isso? Olha lá, o que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É exatamente isso que a gente vai ver no capítulo 4 e 5. Deus sentado no trono e Cristo também se assentando no trono, junto com ele, porque ele é vencedor. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.